Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo aqui, uma conversa com o novo secretário de Planejamento de Santa Catarina, secretário estadual Fabrício Oliveira, ex-prefeito de Balneário Camboriú, que assume, pela informação, em meio a um acelerar da economia nesse ano de 2025 em Santa Catarina, no comparativo com outras unidades da federação, com outros estados do país. Vamos tentar entender também os principais desafios de quem assume a pasta, né, uma pasta importante para o desenvolvimento aqui do estado. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Notícia na Manhã, tudo bem? Bom dia, prazer poder estar com vocês e falar sobre Santa Catarina, falar sobre Secretaria de Planejamento, enfim, prazer. Muito obrigado. Secretário, ao anunciá-lo aqui para a nossa enorme audiência, eu citava de que o senhor assume esse desafio em meio a um acelerar da economia no ano de 2025 no comparativo com outros estados. Essa é a informação, secretário? Sem dúvida, Santa Catarina se coloca, né, sobre vários temas, como pioneiro no estado, aliás, na federação, um avanço econômico num momento extremamente difícil do país, né? E o governo Jorginho Melo tem feito com que todas as áreas de Santa Catarina possam crescer, resultando nisso, num resultado agora fantástico, que é o crescimento do PIB catarinense em quase 7%. O maior registrado em toda a federação, o maior registrado de todos os estados, né? Graças às políticas públicas implementadas pelo governador e seu secretariado e seu time, e especialmente conectado com a genética empreendedora catarinense, que faz com que Santa Catarina se projete de maneira muito positiva nesse momento no Brasil. 7% no comparativo com o próprio estado de Santa Catarina em outros anos, é um número também a se comemorar, secretário? Sem dúvida, olha, um número extremamente em que nós a cada dia conquistamos aqui passos importantes. Hoje, Santa Catarina, por exemplo, é o estado que tem o número 1 em segurança alimentar, é o estado mais seguro da federação, é o estado que tem a melhor igualdade de renda, é o estado que tem o melhor índice de alfabetização, né? E também é o estado com menor dependência em Bolsa Família da federação. Esses índices somados ao pleno emprego, Santa Catarina cresce, só nesses últimos 3 meses, mais de 74 mil empregos formais foram gerados, né? Quer dizer, a economia em pleno crescimento. Nos últimos 2 anos, nós tivemos o maior investimento da história de Santa Catarina, mais de 7 bilhões de reais de investimento, quer dizer, um acréscimo nos últimos 2 anos de 40%, enquanto vai em contramão a economia, ou então a retração da economia brasileira. Então, Santa Catarina em pleno desenvolvimento e o governo Jorginho Melo apontando aí Santa Catarina para um rumo de um ecossistema confiável em todas as áreas e um ecossistema em que projeta Santa Catarina com índices fantásticos e muito acima dos índices aí que o Brasil tem apontado. Secretário, algum setor de forma mais específica chama a atenção em relação a esse resultado, esse número, ou alguma ação mais específica do governo, na sua opinião? Olha, primeiro é a gestão. Eu acho que a gestão em saber otimizar os recursos, em saber planejar o Estado, em saber configurar e andar junto com a produtividade catarinense, um gesto disso, por exemplo, é a própria questão tributária. Santa Catarina é pioneiro ao invés de aumentar seus impostos, pelo contrário, ele sinaliza de maneira produtiva em todos os setores. Então, nós estamos vendo o setor da indústria, estamos vendo o setor do turismo, nós estamos vendo o setor do agronegócio, nós estamos vendo todos os setores de serviços. Eu estive no evento da Febranave, das concessionárias de automóveis, é um crescimento de mais de 24% em relação do ano passado. Então, tudo isso retrata o pulso firme do governador Jorginho, a administração voltada ao desenvolvimento de Santa Catarina, o alinhamento com a genética catarinense, e nesse papel todo, a Secretaria de Planejamento tem um papel também muito relevante, que é fazer essa conciliação não só de números e estatística, mas especialmente estar envolvido em todas as ações no que concerne às entregas que o governador assumiu esses compromissos com a população de Santa Catarina e tem entregue isso com bastante significância. Então, é muito importante esses números, é muito importante o espaço que Santa Catarina, o PIB de Santa Catarina é um recado para o Brasil, mostra que o nosso ecossistema está mais do que preparado para o receptivo de investimentos, mais do que isso, preparado para responder à altura daquilo que Santa Catarina espera e merece. Só para que o ouvinte entenda bem, qual é a referência que a gente faz em relação a esse crescimento de 7%? É nesse ano de 2025 até agora, é isso?
Isso, no ano de 2025 até agora, nós tivemos um ano, 2024, um crescimento de 5,3%, então nós crescemos, na verdade, do ano passado, nós vemos em pleno crescimento nos últimos anos, mas do ano passado até esse ano, um crescimento de quase 7%. Lembrando, esse é o maior crescimento da federação, de todos os estados, e um momento extremamente sensível do Brasil, mas Santa Catarina fazendo toda a gestão em várias áreas, projetos entregues, especialmente também a gestão fiscal, que é muito importante, consegue criar o melhor ambiente de negócio da federação. Secretaria de Planejamento. Secretário, senhor recém-chegado à pasta, quais são seus planos? O que é prioridade para o Estado? Olha, a prioridade para a Secretaria de Planejamento nesse momento é dar não só continuidade aos resultados fantásticos que acaba de relatar, aliás, a Secretaria de Planejamento é muito responsável por isso também, mas é, acima de tudo, agora avançar em projetos estruturantes com as demais secretarias, colocando Santa Catarina, nós temos projetos importantes que vão aderir cada vez mais o governo aos municípios, que é onde as pessoas moram, né? O governador é um municipalista, ele agora terminou a etapa do Santa Catarina levada a sério e atendeu todos os prefeitos de Santa Catarina. A Secretaria de Planejamento agora tem uma função muito especial também, que é colocar o governo do Estado, além de outras ações, mas colocar o governo do Estado à disposição em planejamento, orientação, capacitação, projetos, obras e demais áreas, para que os municípios catarinenses também possam sentir esse reflexo de todo esse crescimento do Estado. Secretário, nós estamos nos aproximando, né, do ano de 2026, sempre um ano interessante, né, quando a gente pensa o futuro do Estado e do país. Nós teremos novas eleições e a gente sabe que o governador Jorginho Melo deve ir para a tentativa de reeleição, tem as articulações, existem outras pré-candidaturas e por aí vai. O impacto, né, daqui para frente, dessa metade de 2025 até as eleições de 2026, na visão do secretário de Planejamento em relação ao futuro do Estado. Impacta diretamente? O Estado acaba segurando um pouco ou não é bem assim? Olha, a aprovação do governador, do seu governo, está aí, né? Com mais de 75% de aprovação, um governo extremamente aprovado pelo catarinense. E é claro que a Santa Catarina, por também ser um estado diferente da federação, ele avalia muito mais do que as narrativas, ele avalia as suas entregas. E as entregas de Santa Catarina, nesses momentos, elas são totalmente palpáveis e elas dão uma dimensão e darão sim no momento ideal que será o ano que vem, o reconhecimento, a mais do que tudo, o contato com o catarinense sobre essas entregas. O plano de governo do governador Jorginho tem sido não só ultrapassado os seus prazos de entrega, quero dizer que as suas entregas têm vindo mais rápidas do que os prazos que foram determinados, mas mais do que isso, ele avança muito mais do que o seu plano de governo. Então, ele avança um governo que está perto do catarinense, que vai além da gestão das obras e de programas, mas vai justamente na autoestima de um Estado que passou por dificuldades. Nós tivemos aí as crises em que nós passamos aí, principalmente as crises pela Defesa Civil, o enfrentamento com a Defesa Civil, das crises climáticas de Santa Catarina, mas Santa Catarina tem uma capacidade de resiliência e o governo tem respondido a isso. Então, eu acredito que tudo isso, essa somatória de fatores, vai levar, sem dúvida nenhuma, uma reflexão muito importante do ano que vem, que é sobre a continuidade, o aperfeiçoamento, o melhoramento, a evolução do trabalho que o governador Jorginho Melo tem feito. Secretário, obrigado pela entrevista. Bom trabalho a todos por aí. Que agradeço, muito obrigado. Secretário Fabrício Oliveira, secretário de Planejamento do Estado de Santa Catarina, às 10h18.